Êxodo 39. Com os fios de tecido azul, púrpura e escarlate, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados com linho fino, com os fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Trabalho artesanal. Fizeram ombreiras para o colete do sacerdotal, atadas às suas duas extremidades para uni-lo. O cinturão de pano e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Em seguida foram costuradas nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras de memoriais para os filhos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Era quadrado, com um palmo de comprimento por um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia uma cornalina, um topázio, um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma zafira e um quartzo. Na terceira, jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas foram fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra para cada nome dos filhos de Israel, cada um gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes de ouro puro, trançadas com cordas. Também fizeram 2 filigranas e 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes nas 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas outras extremidades do peitoral, na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na parte da frente do colete sacerdotal, próxima das costuras, logo acima da costura do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete sacerdotal com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma borda, como uma gola,
para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado de fios de tecido azul, púrpura, escarlate, em volta da costura do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da costura do manto, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a costura em volta do manto, tudo feito para ser usado para ministração, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e os seus filhos fizeram linho fino e as túnicas, obras de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinto também era de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura, escarlate, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o diadema sagrado de ouro puro e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas armações e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de ouro fino e o véu que a protege, a arca do testemunho com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas, de todos os seus utensílios e azeite para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina divisória de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina da entrada para o pátio, as cordas e as estacas do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos filhos para quando servirem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou.